1 Timóteo capítulo 5 é o texto de hoje. Que a bênção do Eterno esteja com você. Paulo fala para Timóteo agora sobre conselhos para viúvas, líderes e escravos, no caso servos. Então, vamos lá. É uma carta muito prática, dando conselhos para um pastor de como tem que lidar com a igreja nas suas várias facetas, tá? Então vamos lá. Não repreenda asperamente o homem idoso. Olha que profundo isso aqui. Tenha respeito pelas pessoas mais velhas, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Olha que profundo isso. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja, respeito. A questão de você olhar uma pessoa mais velha e tratá-la como seu pai, uma mulher mais velha como a sua mãe, uma moça como sua irmã, o moço como seu irmão. É o que Paulo está dizendo aqui. A questão do respeito, do amor. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Naquela época não tinha aposentadoria. Então, as pessoas que ficavam viúvas, elas passavam muitas necessidades. Por quê? Porque era uma sociedade extremamente machista. As mulheres não podiam trabalhar. Então o que acontecia é que elas acabavam recebendo esmolas e um serviço ou outro mais caseiro. Então ela ficava assim à mercê da ajuda dos outros. Então uma viúva geralmente passava necessidade, o órfão geralmente passava muita necessidade. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a vocês a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Muito profundo isso aqui, muito profundo. Você que é filho, você que é filha, coloque a tua religião em prática. Como? Cuidando dos seus pais, cuidando da sua mãe, que é viúva, dando a ela todo o apoio, porque isso agrada a Deus. Ou seja, a família é o meu bem mais precioso. A sua mãe e o seu pai deram a vida por você. E muitos hoje são abandonados, literalmente abandonados pelos filhos. E isso não agrada a Deus. Isso não é cristianismo. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o que agrada a Deus, o que é uma religião em prática, é quando você cuida do seu pai e da sua mãe quando eles forem idosos e principalmente quando eles ficarem viúvos. Continuando, versículo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ou seja, aquelas mulheres que não têm temor de Deus, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Agora, olha só o versículo 8. Grifa esse versículo. Esse versículo aqui é uma chave para a família, tá? Porque é cristianismo. O que é cristianismo prático? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que coisa profunda. Grifa esse versículo. Aquele que não cuida dos seus parentes, principalmente os da sua própria casa, ou seja, pai, mãe, irmãos, própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Porque o descrente não conhece a palavra. Mas quem é de Deus conhece a palavra. E a pior coisa do mundo é a pessoa que conhece a palavra e não pratica. Então Deus, ele sempre deu muito valor à família. É o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio.
Então, aquele que despreza a sua família, aquele que não dá acolhida, aquele que abandona os seus queridos, que não cuida dos seus, é pior que descrente. E abandonou a fé, apostatou da fé. Palavra dura, tá? Para mostrar como que Deus importa com a sua família, como que Deus importa com a tua casa. Nenhuma mulher, versículo 9, desculpe, 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido. No caso, uma pessoa mais velha, que não pode trabalhar com o vigor de uma mais nova, tá? E que ela tenha tido uma vida fiel ao seu marido. Então essa mulher, ela merece ser acolhida pela igreja nas suas necessidades, é o que Paulo está dizendo. E seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, como que ela foi como mãe, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, dar acolhida aos filhos de Deus, à igreja, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, porque tem condições de trabalhar, tem condições de se sustentar. Pois quando os seus desejos sensuais, esse que era o problema, as mais jovens muitas vezes abandonavam a fé por causa da sensualidade, por causa do prazer, por causa do sexo, aí abandonavam a igreja. Os seus desejos sexuais superam a sua dedicação a Cristo e querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disto, aprendem a ficar ociosas. Interessante isso aqui, queridos. Andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Aqui mostra uma coisa muito interessante sobre a questão de você cuidar da sua própria vida, de você ser uma mulher de Deus que não se intromete na vida dos outros e muito menos fica falando pelas costas e fofocando. É o que Paulo está dizendo aqui, cuidado com essas pessoas, cuidado com essas mulheres que ociosas, ou seja, não trabalham e ao mesmo tempo só intromete na vida dos outros, só fica naquele leve trás. Eu quero só te falar uma coisa, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. As pessoas que falam muito mal dos outros para você, falam de você para os outros. Isso é fato. Então não vai pensar que as pessoas ficam falando dos outros e você ouve. É certeza que estas pessoas ou essa pessoa fala de você para os outros também. Então corta. É igual o ladrão. Por que o ladrão rouba? Porque tem o interceptador, aquele que compra. O receptador, aquele que pega a mercadoria. Por isso que ele rouba. Porque tem para quem vender. Por que as pessoas falam mal dos outros? Porque tem quem ouve. Se você deixar de ouvir, as pessoas vão parar de falar. Ou vão falar para outro. Então não compactue com isto. Tá? Vai por mim. É um caminho de sabedoria que Deus coloca para você aqui. Portanto, aconselho, 14, as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem as suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Tá abrasada aquela coisa do fogo, literalmente fogo, tá? Abrasar significa estar com desejo sexual. Case. Tenha uma vida decente. Você está viúva. Você está livre. Case. Então o que Paulo está dizendo aqui? Tenha filhos. Não dê lugar para o diabo. Essa é a coisa mais sensata do mundo. Tá? Tenha um marido. Tenha uma esposa. E case. Versículo 16. Se alguma mulher crente tem viúvas na sua família, deve ajudá-las,
não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Eu acho muito interessante a preocupação com Paulo das minúcias da igreja, das coisas pequenas, mas importantes que um pastor tem que olhar. Acho muito interessante a maneira como Paulo aconselha Timóteo aqui. Versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Pois a Escritura diz, aqui está falando sobre presbítero ancião, tá? Presbítero docente, que é o pastor, tá? O presbítero regente, que é aquele que coordena administrativamente a igreja. Então, na nossa igreja, tem o pastor, que é presbítero docente, aquele que ensina, aquele que nutre a igreja, e o presbítero regente, aquele que rege, aquele que administra a igreja, é o conselho da igreja. Então, quando fala sobre o presbítero docente, que é o pastor, está dizendo aqui, o presbítero docente, ou seja, o pastor que lideram bem a sua igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Quem são essas pessoas? Os pastores. Pois as Escrituras diz, não amordace o boi, não amordace o boi, enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário. Olha que profundo isso aqui. Quando o boi estava puxando o moinho para moer o cereal, debulhar, não amordace a boca. Por quê? Porque ele está trabalhando. E ele está com fome. Então ele tem que comer. Então ele baixava ali e comia o cereal. Então, o que Deus estava mostrando? Se até um boi que trabalha merece se alimentar, quanto mais alguém que se dedica à igreja. É um trabalhador que está dando tempo integral, ele precisa sustentar a sua família. Digno é o trabalhador do seu sustento, digno é o trabalhador do seu salário. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que o pastor, ele tem sim que receber um salário porque ele está dedicando tempo integral. Ele está dando a sua vida à obra de Deus. Essa que é a ideia aqui, tá? No caso, meu caso, como pastor, os pastores da segunda igreja presbiteriana, nós somos assalariados, nós temos um salário. Então nós não somos dono da igreja. Nós recebemos um salário para trabalhar. Nosso tempo é dado integralmente para o ministério do Senhor. Tá? Então não existe essa coisa. Na igreja presbiteriana, não. Outras igrejas eu não sei, tá? Eu não posso falar pelas outras igrejas. Mas na igreja presbiteriana, o pastor é um assalariado. Ele não é aquele que é o dono da igreja, o dízimo vai para o pastor. Aqui não é assim, tá? Essa igreja é uma igreja séria, tá bom? Os pastores que trabalham aqui são pastores sérios. Eu louvo a Deus por pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus por pertencer à igreja presbiteriana do Brasil. É uma igreja séria. Continuando. O versículo 19, não aceite acusação contra um presbítero, contra um pastor, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é muito interessante. Os que pecaram ou os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Muito importante isso, queridos. A questão do pastor que erra, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser mostrado como um exemplo no sentido de que a igreja não está compactuando com o erro. Não está. Isso aqui é bíblico. Para mostrar que nós somos diferentes. Tem algumas questões assim que muitas pessoas forçam a Bíblia, sabe? Quando você fala sobre um pastor ser disciplinado, a primeira coisa que as pessoas perguntam, mas e Davi, que era rei, adulterou e Deus o perdoou?
Esta é o argumento comumente usado, o mais comum, sobre Davi, que pecou e Deus perdoou, então tem que dar uma nova chance. O que as pessoas não compreendem é as consequências que Davi sofreu por esses pecados. Foi disciplina. Deus perdoou, claro que perdoou, mas ele sofreu na carne as consequências, porque Deus falou: olha, você interviu contra uma família e eu vou pesar a mão sobre a sua família. O que você fez em oculto, outro fará à luz do dia. Ou seja, você adulterou, você matou um homem para ficar com a mulher dele. E você fez isso no oculto. Uma outra pessoa vai fazer com você, com as suas mulheres, à luz do dia. Sabe quem foi essa pessoa que adulterou com as mulheres de Davi no terraço do palácio e as pessoas, eles puseram um véu e as pessoas viam de longe este homem tendo relação sexual com as mulheres de Davi? Absalão, filho de Davi. Ou seja, Deus começou a mostrar para Davi as consequências do erro dele. Aminon, filho de Davi, teve um incesto com a sua irmã. Era irmã somente por parte de pai. Absalão matou esse irmão, ou seja, teve assassinato na casa de Davi. O próprio Absalão depois foi morto por Joabe, que era comandante do exército de Israel, de Davi. Ou seja, foram consequências duríssimas que ele sofreu na carne. Então não existe pecados que não tenham consequência. Existe o perdão de Deus? Claro que existe. Mas as consequências estão aí. Então isso se chama disciplina. Para Deus nos mostrar, não mexa com a morte. O pecado gera morte. Não vá, não passe daqui. Então pensa antes. Cuidado com o adultério. Cuidado com a sua alma. Cuidado, você que é pastor, com aquilo que você passa para a igreja. Então Paulo está dizendo aqui, olha, se acontecer, para que haja temor na igreja, versículo 20, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. E não é só adultério, é questão de roubo, de pessoas que caluniam, pastores que não pagam, desonestos, que aceitam subornos. Como que a igreja vai perceber isso, descobrir isso e ficar impune? Ah, ele se arrependeu e Deus perdoou. As consequências vêm. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, para que os demais também temam. Isso é uma igreja séria, tá? É o que Paulo está dizendo aqui. Eu exorto, versículo 21, solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não trate as pessoas da igreja diferente porque são mais ricas, têm posição social. Não faça isso, Timóteo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Cuidado. Cuidado com as pessoas. Cuidado. Conserve-se puro. Agora o versículo 23 é interessante, onde Paulo dá um conselho pessoal para Timóteo. Quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, estava lá em Roma, na prisão, Lucas, que era médico, estava do lado de Paulo. Aí Lucas provavelmente disse para Paulo, falou assim, olha, fala para Timóteo beber um pouco de vinho com água em jejum, porque isso vai ajudá-lo nas enfermidades que ele tem no estômago. Era um remédio, tá? Um pouco de vinho com água. Então não era para beber vinho
à torta direita e sem moderação, mas era um pouquinho de água que era tomada em jejum, que era um remédio, era terapêutico. Então, Paulo diz, não continue a beber somente água, mas também tome um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então nós temos duas coisas aqui importantes para denotar. Primeiro, não é para ficar tomando vinho por causa de problema de estômago ou alguma coisa assim, é para tomar água com vinho, e era em jejum que era feito isso. Segunda coisa, olha a tranquilidade que Paulo fala sobre uma pessoa que é de Deus, que tem problema de saúde. Ele não diz aqui rejeita essa doença. Ele não diz aqui isso é do diabo. Ele não diz aqui isso é consequência do pecado. Ele não diz aqui crente não fica doente. Ele não diz aqui. Ele diz simplesmente, você que é um homem de Deus, você tem problema no estômago. Então toma um remédio. Tem um médico aqui do meu lado, que é Lucas, que está receitando esse remédio para você. Pega um pouquinho de vinho, mistura com água e toma em jejum. Ou seja, precisamos entender que somos pessoas que estão no mundo, que nós temos as nossas dificuldades físicas, que o nosso corpo sofre e nós ficamos doentes. Então cuidado com essa coisa. Doença muitas vezes não é falta de fé, muito menos ação do diabo e muito menos consequência de pecado. Somos humanos e às vezes nós nos adoecemos. Pegamos uma gripe, pegamos um problema no estômago. Quantas pessoas de Deus ficam doentes? Então, o que é pregado nas igrejas por aí, dessa teologia da prosperidade que amassa as pessoas, que tira toda a paz do coração das pessoas, é um absurdo de que crente não pode ficar doente. Esqueceram de falar isso para Paulo, tá? Esqueceram de falar isso para ele. Porque ele podia muito bem dizer para Timóteo, então, repreende essa doença, não aceita essa doença, extirpa essa doença, jejua, a sua fé está pequena, ora mais. Mas ele receita um remédio. Suas constantes enfermidades no estômago, ou seja, faz tempo que você tem isso. Ele está dizendo de uma forma tão natural, tão natural. Frequentes enfermidades, ele usa esse termo. Versículo 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. Faço bem, para que as pessoas vejam, para que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida, e principalmente para que o Senhor veja. Tá? Essa que é a ideia. Faço bem. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito por tudo que o Senhor tem revelado a nós. Agradecer, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo que temos aprendido nesse tempo diante da Tua Palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você e até amanhã, se Deus quiser.